Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso também de número 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há alguns dias eu comecei a ler um livro de Friedrich Nietzsche, chamado A Genealogia da Moral. E dentre outras teses que Nietzsche defende nesse livro, está uma que me chamou a atenção, de que, originalmente na história, os conceitos de bom, justo, nobre, estavam relacionados aos poderosos, aos ricos, aos senhores da terra, das cidades, dos povoados e assim por diante. E porque eram eles os detentores do poder, eles tinham a força de impor sobre os demais os seus próprios conceitos do que é bom, do que é nobre, do que é útil, do que é belo. Quem tem os mecanismos de poder nas mãos pode influenciar e até impor as suas próprias ideias sobre os mais frágeis. E Nietzsche mostra, através de um exame etimológico da origem dos termos, que de fato, no início de algumas culturas, ser bom era ser rico, ser nobre era ser poderoso, ser justo era ser detentor dos mecanismos de poder e de coação. Mas em determinado momento dessa reflexão, Nietzsche diz que essa história mudou. E ele atribui essa mudança na história a um povo em particular, o povo judeu, que, não tendo poder, que sendo escravo, que sendo representante da plebe, conseguiu revolucionar a história de tal maneira que ofereceu ao mundo um novo conceito do que é bom, um novo conceito do que é justo, um novo conceito do que é nobre. E a força desse povo foi tão grande que todo mundo acabou influenciado pelo pensamento dele. E isso para mim foi muito interessante. Só que em determinado momento dessa reflexão toda, Nietzsche menciona a igreja. E a menção que ele faz à igreja me incomodou. Porque falando de como o povo judeu inverteu a ordem e mudou a maneira de pensar de todo mundo, ele fala da igreja como um movimento que, ao que tudo indica, não está mais na esteira desse povo, mas do lado contrário. A igreja, ele diz, não acelera esse processo nem o continua, mas o estanca e atrasa. De modo que a questão que ele levanta é: qual é a necessidade e a verdadeira relevância da igreja para a humanidade? E aí, quando ele faz essa pergunta, eu entro em uma crise que não é exatamente por causa do que eu li,
mas é porque, de alguma forma, eu já vinha me questionando isso há algum tempo. Qual é a minha real relevância nesse mundo? A que propósito eu realmente estou servindo com a minha vida? Será que eu posso me considerar um herdeiro legítimo do movimento de Jesus? Porque eu confesso para você que eu já li os evangelhos talvez uma centena de vezes, todos eles, cada um deles. Eu conheço a vida de Jesus, eu conheço o ministério de Jesus, eu conheço o que os evangelhos dizem sobre ele, e quando eu olho para a minha vida, eu não identifico exatamente o que eu encontro nos evangelhos. É como se em algum lugar da minha trajetória eu tivesse tomado um desvio. Isso se é que em algum momento eu expressei com a minha vida isso aqui. A minha crise é que eu não sei se as pessoas veem Jesus quando olham para mim. E eu não estou falando do Jesus simbólico, da religião, que as pessoas veem umas nas outras quando se consideram boas, umas às outras. Eu estou falando do Jesus da Bíblia, deste cuja mensagem era feita uma espada e cujas atitudes eram completamente diferentes e diametralmente opostas às práticas religiosas da época. Tanto que o movimento com que Jesus chocou de fato foi exatamente a religião. Ele não teve problemas com nenhuma outra instância humana como ele teve com a religião da época. Porque o seu movimento era outra coisa, uma outra proposta, um outro estilo de vida, que eu não sei se eu abracei de fato. Veja, eu amo a Cristo, de todo o meu coração, Deus sabe disso. Sou encantado com Jesus e a sua obra, creio na cruz, creio na ressurreição. Eu entreguei a minha vida a Cristo e tenho absoluta convicção da minha salvação. Até porque eu sou salvo pela graça e não pelos meus esforços. E não pelo tamanho da minha fé. A minha fé não é grande, a minha fé só está colocada na pessoa certa. Charles Spurgeon diz, não é uma grande fé que salva, mas uma fé verdadeira, colocada na pessoa certa. Eu coloquei a minha fé em Jesus e sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Não tenho mérito, mas aquele sangue derramado me abriu as portas do reino. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre nada disso. Mas quando eu olho para a minha vida, para a minha rotina, para as coisas que me são caras, para os meus relacionamentos, para a maneira como eu resolvo ou não resolvo os problemas, eu não me vejo um herdeiro legítimo do movimento de Jesus. Eu acho que era para ser bem diferente do que é. E aí, quando eu vou para um texto desse, piora. Porque esse texto funciona no Evangelho de Mateus e para mim hoje como uma espécie de conteúdo programático da missão dos discípulos. Porque quem Jesus chama aqui para dizer estas palavras são os discípulos. Não são os religiosos, são os discípulos. Aqueles que foram chamados para andar com o seu Senhor e imitá-lo em tudo. Eu fui chamado não para ser um cristão evangélico, eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. Andar nos seus passos, fazer a sua vontade, brilhar no mundo com a sua luz, não com a minha, com a dele. Dizer o que disse João Batista diante dos seus próprios discípulos. Agora importa que ele cresça e que eu diminua. Eu acho que eu cresço. E que às vezes a fé na minha vida é um instrumento, é uma ferramenta a mais para eu crescer. Esse texto fala que a minha missão nesse mundo é outra. Ela tem a ver com Deus, com a sua vontade. E com a possibilidade dessa geração ser completamente transformada. E eu queria olhar para esse texto com esses olhos. Senhor, o que é que eu preciso fazer ou mudar na minha vida para me aproximar mais? Se eu estou longe, eu quero ir voltando. Talvez eu não consiga voltar de uma vez. Eu não sei se eu tenho condições de atacar tantas frentes da minha vida ao mesmo tempo, mas eu posso dar passos. Eu posso voltar ao primeiro amor.
Porque tem uma igreja em Apocalipse que ama a Deus, e que serve a Deus, e que honra a Deus, mas que, como o próprio Senhor Jesus disse, perdeu o seu primeiro amor e precisa se arrepender e olhar onde foi que caiu e voltar à prática das primeiras obras. Eu acho que é disso que se trata, a gente voltar à essência. E esse texto ajuda, porque ele trata 3 questões que eu considero são o ponto de partida para a nossa revisão da vida e da trajetória de fé. E o primeiro ponto que esse texto trata é sobre a nossa disposição para participar da história do reino, que é uma história de relevância no mundo, e como será exatamente a nossa participação nessa história, porque é interessante que, assim que o evangelista Mateus fala que Jesus chamou seus discípulos e lhes deu autoridade, na sequência ele dá nome para esses discípulos, mostrando que eles foram feitos apóstolos do reino. São eles Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Simão Zelote e finalmente um que entrou para a história, mas entrou para a história de um modo negativo. Judas Iscariotes, que o traiu. Esses homens, todos eles, os 12. O versículo começa dizendo, versículo 2, estes são os nomes dos 12 apóstolos, os 12. Esses 12 apóstolos aceitaram o desafio da relevância no mundo. Ouviram o chamado de Jesus e o atenderam. Seguiram com o seu mestre, mas um deles se perdeu pelo caminho. Abriu mão dos princípios e valores, porque a resposta que eu preciso dar para Deus num dia como hoje não é só se eu vou aceitar o desafio de fazer parte da história, mas é também como. Porque tem o jeito de Deus e tem o jeito do homem. Pode ser que você entre para a história da humanidade, mas não como um discípulo de Jesus, mas como um traidor da causa. E isso me apavora, porque eu já aceitei o desafio de fazer diferença, mas eu quero fazer diferença no modelo do mestre e não contra ele. A minha vida precisa servir para as pessoas se aproximarem dele, não para se afastarem. E Judas virou a casaca, como a gente diz. Passou para o outro lado, trocou de camisa. Ele, que era um dos 12, o texto não diz os 11 apóstolos e um impostor. Ou os 11 apóstolos e um intrometido que fingiu que era, mas não era. Ele era. Por que alguém que viu o que ele viu, ouviu o que ele ouviu, fez o que ele fez? E a grande verdade, irmãos, é que a gente não sai do caminho de uma vez, a gente sai aos poucos. São pequenos desvios, são pequenas tangentes que a gente toma e quando vê, lá na frente é que está longe. Quando um construtor começa uma parede, nos primeiros tijolos, às vezes não fica claro que aquilo está torto, mas quando a parede está alta, aí que alguém percebe que ela precisa ser derrubada, fugiu completamente do padrão, saiu do prumo. A vida cristã é uma construção que a gente precisa acertar à medida em que ela entorta, porque o caminho é apertado. E o único jeito de você trilhar um caminho apertado é em linha reta, senão você fica esbarrando nas laterais. A vantagem do caminho amplo é que você pode fazer zigue-zague dentro dele. O caminho de Jesus não é difícil, ele é apertado, porque ele não permite distrações. E Judas distraiu-se. E Judas saiu do foco. Ele aceitou o desafio da relevância, mas acabou escrevendo uma história às avessas. Eu não quero. Eu quero entrar para a história como alguém que somou esforços ao que Jesus começou, e não a outra coisa. Eu quero ser um apóstolo nesse nível, em que os primeiros apóstolos foram convocados, porque apóstolo é alguém que assume o desafio de ir para onde Deus está mandando e basicamente fazer a diferença onde ela precisa ser feita.
Apóstolo, abre parênteses, não tem nada a ver com titulação e hierarquia eclesiástica. É na pós-modernidade que o termo apóstolo virou grau de importância estrutural denominacional. Isso não tem nada a ver com o movimento de Jesus. O movimento de Jesus não qualifica as pessoas por importância. O maior entre vocês seja o que vos sirva. Que é outra coisa que eu preciso entender. Quando um pastor se designa apóstolo, das duas uma. Ou é porque ele está disposto a sair, ir embora e ir pregar o evangelho onde o evangelho não chegou, ou porque ele entendeu errado e está achando que apóstolo é título. Apostolado é a certeza de que Deus precisa de pessoas. Não porque ele tem a necessidade, mas porque ele escolheu assim, para transformar o mundo e fazer a diferença pela mensagem do seu evangelho. O apóstolo entende que a relevância está não na vida interna da igreja, mas no modo como a igreja se relaciona com o mundo. O que faz uma igreja relevante não é o seu tamanho, a quantidade de membros ou a estrutura que ela possui, mas a sua presença transformadora na sociedade. Tanto onde ela está estabelecida, como onde ela não está, mas acaba chegando por meio de pessoas que vão em seu nome, que é a questão missionária da igreja. A relevância da igreja está na sua capacidade transformadora. Porque a pergunta que nós temos que fazer é: qual seria o prejuízo para a sociedade se essa igreja fechasse as suas portas? Se essa comunidade fechasse as suas portas? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Qual seria o real prejuízo se nós fechássemos as nossas portas? Aconteceu uma desgraça, a igreja não vai mais abrir. Não vai mais ter culto, não vai mais ter nada. E não vai ficar ninguém, o templo está à venda. A partir de agora, acabou. Não vai mais funcionar essa comunidade. O que é que isso significa exatamente para a sociedade? Porque para os cristãos não significa muita coisa, exceto pelo aspecto afetivo. Você que é cristão, que está aqui dentro, não vai sofrer prejuízo senão afetivo em relação à saudade. Ah, era legal. Mas todos os cristãos que estão aqui dentro rapidamente se reorganizarão, se rearranjarão, já estarão participando de outras experiências comunitárias, porque nenhum cristão, de fato, vai deixar de congregar porque uma instituição denominacional fechou suas portas. A gente já se rearranja sem a igreja fechar. Ah, meu tempo aqui deu, agora tá legal lá. Então vamos para lá, ué. Deus abençoe, tá tudo certo. Agora, se essa igreja participa do socorro àqueles que ninguém socorre na sua sociedade e sustenta a pregação do evangelho, onde não tem igreja nenhuma, porque Maringá tem 300 templos, mas tem lugares nesse mundo onde não há igreja nenhuma num raio de milhares de quilômetros. Aí o prejuízo do fechamento dessa igreja seria real. Isso é apostolado. É a convicção que Paulo tinha, que a gente não lança fundamento sobre fundamento alheio. O fundamento tem que ser lançado onde a terra está preparada, mas não tem construção. Foi para isso que Jesus chamou seus discípulos, para serem relevantes num mundo necessitado. O historiador do primeiro século escreveu sobre a igreja dizendo o seguinte: essa comunidade cristã cuida dos seus próprios pobres e dos nossos. E abalou o mundo, transtornou Jerusalém. Os religiosos disseram: esse movimento que transtornou Jerusalém agora está chegando até nós. Relevância. Eu não tenho como não pensar na frase de John Wesley, quando ele disse: "Dê-me 100 de homens que não amem nada mais do que Cristo e não temam nada mais do que o pecado, e nós abalaremos o mundo, sejam eles clérigos ou leigos." Eu não tenho como não pensar na história de David Livingstone, missionário inglês que dedicou-se na África toda a sua vida e acabou morrendo por lá. Na Inglaterra, foi formada uma comitiva para ir buscar o seu corpo em território africano. E quando
os ingleses chegaram na África para buscar seu corpo, encontraram-no conservado, mas sem o coração tinha sido retirado. Um deles perguntou para os africanos: por que vocês fizeram isso? Por que é que vocês tiraram o coração do peito dele? Um dos africanos respondeu: porque o corpo dele pode pertencer à Inglaterra, o coração dele pertence à África. É desse grau de relevância que esse texto fala. E nós precisamos tomar uma decisão, se vamos aceitar o desafio e de que modo exatamente vamos cumpri-lo, porque há um outro modo, que não é o modo de Deus. Segundo, a segunda lição desse texto é que a essência do reino de Deus é Deus mesmo transformando a história através dos seus discípulos no poder do Espírito Santo. E é preciso resgatar essa essência do reino de Deus na nossa vida. Jesus chama os discípulos e depois de eles terem sido apresentados pelo evangelista, ele continua dizendo o seguinte, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Só coisa básica, fácil de fazer. Pastor Marcelo chama o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, por favor, vá lá no Prever. Tem um velório acontecendo lá de um jovem de 25 anos, acidente de trânsito. Por favor, vá lá em nome do corpo pastoral, ore com a família e ressuscite o morto. O Sérgio vai fazer isso que você fez, dar risada talvez. Pastor, ficou doido, como é que eu vou lá ressuscitar um morto? Não faz sentido dizer um troço desse. Eu também, se isso fosse dito a mim, como assim ressuscita o morto? Mas é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vão lá e ressuscitem mortos. Se vocês forem entrar numa cidade, tem lá um sujeito no caixão, manda ele sair dali. E os discípulos não têm problema com essa ordem, eles vão. Por quê? Porque o que eles sabem é que a obra que eles vão fazer, não vão fazer na sua força, mas vão fazer na força do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não tem problema, nem com dor de cabeça, nem com defunto, nem com dor na coluna, nem com câncer, nem com uma situação pequena, nem com uma situação grande, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então a essência do reino é cumprir a missão no poder de Deus. Porque o reino chega, e Jesus diz o reino está próximo, num contexto em que a religião ficou discursiva e infrutífera. Falava-se muito sobre Deus e ninguém conhecia Deus. Todo mundo ouvia muito sobre Deus, mas ninguém sabia o que é que Deus fazia exatamente. Jesus está dizendo, o reino está próximo e vocês serão sinais do reino, mudando a vida das pessoas. Chegando com poder de Deus, onde as pessoas estão precisando conhecer o poder de Deus. E o que me chama a atenção nesse momento é que Jesus, no versículo 5, diz assim, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, mas antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Isso aqui é muito interessante. Primeiro parece estranho, mas depois fica muito interessante. Jesus se comporta como um judeuzão clássico assim, em dois momentos. Quando aquela mulher cirofenícia vem seguindo pelo caminho, pedindo misericórdia em favor da sua filha. Senhor, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E o texto diz que Jesus não lhe responde palavra. E quando os discípulos intercedem por ela, ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. E quando finalmente a mulher consegue alcançar o grupo, e se ajoelha diante de Jesus e pede misericórdia, ele olha para ela e diz assim, olha, eu não acho certo tirar o pão da mesa da boca dos filhos para dar para um cachorro. E aí você fala, meu Deus, se Jesus vivesse nos dias de hoje, essa mulher ia rodar uma baiana, ia fazer um carnaval, que malcriado. A gente sofrendo aqui, ninguém se importa. Onde já se viu um homem de Deus falar assim com uma pessoa? Não é homem de Deus coisa nenhuma, isso é um charlatão. Na nossa sociedade melindrosa, que você vota num político só porque ele sorriu para você na padaria e não vota porque ele não te viu, o que Jesus fez seria imperdoável. Imperdoável.
No mundo de hoje, em que você sai da igreja porque o pastor não te viu no mercado, ou porque o irmão da célula não te convidou para o aniversário, o que Jesus fez seria imperdoável. No mundo de hoje, em que você para de conversar com o irmão, porque a última vez ele deu uma palavra enviesada, ele estava nervoso, num momento difícil, o que Jesus fez seria imperdoável. Mas glória a Deus que Jesus não estava diante de alguém dos dias de hoje, mas diante de uma mulher cheia de fé. Porque quando ela ouve essa frase, tudo bem, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E se cair uma migalha da tua mesa, eu estou satisfeita. Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Porque ela não era uma mulher dos dias de hoje, que se ofende. Um homem dos dias de hoje, que diz que não leva desaforo para casa, para travestir o seu orgulho e a sua incredulidade. Que mulher extraordinária, precisaríamos aprender muito com ela. E o segundo momento é esse aqui, em que Jesus envia os discípulos e diz: não entrem em aldeias de gentios e nem vão até onde os samaritanos estão. Por quê? Por que que Jesus faz isso? Ao que tudo indica, Jesus estava dizendo aos discípulos: nós não podemos ir ao mundo sem mexer em casa. Nós não podemos transformar o mundo sem resgatar os nossos. Esse reino que está próximo tem que primeiro chamar ao arrependimento e à conversão os seus próprios súditos. Porque se os súditos do reino não forem desafiados ao arrependimento, o que é que eles vão levar para fora? Então, como disse Pedro, o juízo começa na casa de Deus. A transformação começa na vida da pessoa. Nós é que temos que experimentar, em primeiro lugar, esse poder de Deus. E eu creio que nós vamos experimentá-lo em nome de Jesus. Vida de oração, dependência de Deus, quebrantar o coração, crer na promessa e confiar, sobretudo, que essa obra não é feita na minha força, nem na sua força, nos meus recursos ou nos seus recursos. Essa obra é feita no Espírito Santo que habita em nós. E o dia que nós deixarmos o Espírito nos usar, quantas surpresas! Quanta coisa linda que nós nunca imaginamos que poderia acontecer, sobretudo através da nossa vida. E, por último, a terceira lição que esse texto oferece é que nós precisamos aprender de uma vez por todas o que é que significa depender realmente de Deus. Depois de Jesus ter deixado clara a base da missão, ele olha para os seus discípulos e diz assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, nem necessaire, nem sabonete, nem nada. Não levem cartão Visa, nem talão. Não levem o celular. Não levem nada. E aí os discípulos devem ter pensado: bom, a gente vai acabar tendo que adquirir essas coisas no processo. Mas aí Jesus disse assim: vocês receberam de graça, devem dar de graça. Então vocês não vão nem levar a provisão e nem vão pedir a provisão no caminho. Imagine que você é vendedor. Seu patrão chama e diz assim: olha, essa semana você vai fazer a região de Umuarama e depois descer a região de Cascavel. Só que eu não vou te dar combustível, nem dinheiro para hotel e nem dinheiro para comida, porque não tem. Aí o vendedor diz: não, então assim que eu vender para o primeiro cliente eu já recebo. Não, você também não pode receber. Como é que funciona isso? Que lógica é essa? E a lógica de Jesus é tão estranha que depois dele ter dito: vocês não vão cobrar nada e não vão levar nada, ele conclui dizendo: porque o trabalhador é digno do sustento. Ué, mas que isso? Você não vai levar nada, você não vai pedir nada porque o trabalhador é digno. Eu não entendi esse raciocínio. Por quê? Porque esse raciocínio é estranho para mim, não é estranho para Jesus e para os discípulos. Para Jesus e para os discípulos é simples assim: quem vai sustentar vocês é Deus. Quem vai sustentar vocês é Deus. Vocês vão fazer o que precisa ser feito, porque quem vai cuidar das coisas de vocês é o Senhor. Vocês são dignos do sustento e Deus sabe disso. Aí, irmãos, o que já estava difícil para mim fica pior.
Porque eu tenho minhas dúvidas se eu alguma vez na minha vida entendi o que é depender de Deus. Eu não sei se eu conheço o conceito de dependência exatamente. Eu não sei como seria estar sem os aparatos todos e as condições todas que a gente vai construindo ao longo da vida. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho disposição para abrir mão de algumas coisas. Eu não sei. Eu não sei se alguns portos seguros poderiam faltar para mim em algum momento desses. Eu não sei. Eu não sei o que é depender de Deus. Mas eu queria muito aprender. Porque eu sei que é melhor do que o que eu conheço. Eu tenho certeza disso. Que é melhor do que o que eu conheço. Tem a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Tem a ver com, olhem os pardais, eles não trabalham, eles não fiam, mas eles são alimentados pelo Pai. Os lírios não sabem costurar também, mas eles são vestidos pelo Pai. E vocês valem mais do que tudo isso. O Pai sabe cuidar de vocês. Jogar a vida na missão só é possível quando a gente sabe exatamente quem cuida de nós. Senão a gente acaba vendendo a alma no processo. Em algum momento a gente se sente ameaçado e volta atrás. Judas em algum momento se sentiu tão ameaçado que 30 moedas de prata salvavam a vida dele. E aí ele vendeu. Eu não sei o que é depender de Deus, mas eu quero aprender. E eu quero orar sobre isso. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.